Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Ora boas, bem-vindos a mais uma edição do Scout Talks. O meu convidado de hoje é Hélder Pereira, treinador do União de Leiria, treinador de 43 anos e pode-se dizer que foi o primeiro treinador a conseguir garantir um lugar na fase de subida à segunda Liga. Hélder, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá a todos. Desde já agradecer o convite que me foi endereçado e dizer que é com bastante orgulho que também estou a falar convosco pela vossa excelente prestação que têm prestado ao futebol, pela partilha, pelo conhecimento, e para nós treinadores torna-se fundamental também ouvir os esclarecimentos de alguns colegas e de algumas situações que acontecem no futebol. Voltando à União de Leiria, nós fomos a última equipa a iniciar os trabalhos. Começamos com grande dificuldade porque o clube teve para ser extinto e começar tudo de novo, porque o do passado foi muito traumático para toda a gente, a nível de tudo, quer desportivo, quer financeiro. E entretanto surge um convite por parte do presidente, o Sr. Armando Marques, e foi tudo muito rápido. Iniciamos os trabalhos na primeira semana de campeonato. Tivemos que adiar logo o primeiro encontro. Não tivemos pré-época, a equipa toda nova, só ficaram 4 jogadores da época anterior. E foi começar tudo, não era do zero, era do menos zero. Foram chegando os jogadores, na segunda semana já tivemos mais. E a partir daí começamos a construir a nossa ideia, sem podê-la testar, porque nós não tivemos tempo para testar, tínhamos que ganhar obrigatoriamente. E, portanto, o início foi bastante difícil, mas isso também fez com que nós ficássemos fortes em termos de união, de grupo, em termos de compromisso, em termos de foco, porque no primeiro mês nós sentíamos que tínhamos qualidade, sentíamos que tínhamos princípios, mas que fisicamente estávamos abaixo e tínhamos tido ali alguns problemas também dos jogadores terem estado parados muito tempo. A nível físico e muscular tivemos ali dificuldade em encontrar e depois tivemos essas dores de crescimento e depois fomos crescendo e a faltar 2 jornadas e neste caso 1 mês para terminar o campeonato conseguimos alcançar o primeiro lugar e garantir desde já a situação da União de Leiria na próxima época, que independentemente do que aconteça a terceira liga está assegurada. Não podemos desvalorizar também isso porque das 96 equipas do Campeonato de Portugal, muito boas equipas com grandes orçamentos se calhar não vão conseguir chegar à terceira liga e portanto esse trabalho já está feito. Mas o compromisso que nós temos, a vontade que nós temos não é ficar na terceira liga, como é óbvio, é tentar ao máximo e fazer de tudo para conseguir a subida à segunda liga. E já lá iremos mais a fundo na questão do União de Leiria, mas vamos então fazer aqui um throwback e olhar para aquilo que foi o início da sua carreira como treinador. Portanto, o Hélder terminou a carreira como jogador, depois portanto, entra na carreira de treinador. Como é que se dá esse processo? Quando era jogador e estava já na fase final, já tinha a ideia que queria seguir mesmo a área do treino, ou foi assim de um momento para o outro percebeu, não, eu vou ser treinador? Não, isto acontece quando todos nós, eu cresci a ter um sonho, a ter o sonho de ser jogador de futebol, e entretanto também, quando era miúdo, quando era pequenino,
e também tinha o sonho de ser professor de educação física. Eram as duas coisas que eu queria fazer na vida. E então tentei ser jogador de futebol, mas ao mesmo tempo não descurei os estudos. E licenciei-me em educação física e tirei uma pós-graduação também em ensino especial, domínio cognitivo e motor. Portanto, eu sempre estive ligado ao trabalho em grupo, ao trabalho com crianças. Eu, antes de estar na Leiria e na Trofa, conseguia conciliar. A minha vinda para a Leiria, não pude mais exercer a profissão docente. E tentei ser jogador, ainda consegui ser profissional no escalão inferior, na antiga 2ª Divisão B, durante alguns anos, mas entretanto também percebi que já estava a ficar, em Portugal também temos esse estereótipo de começamos a ficar velhos, e então comecei a incidir mais na prática como professor, e entretanto deixei de ser profissional e conciliava as aulas com futebol. E nessa transição, quando ali nos 28, 29 anos, comecei a me interessar pelo treino, comecei a dar outra importância também à metodologia, comecei a fazer mais partilha, comecei a interessar pelo trabalho em grupo, e fui começando a trabalhar numa brincadeira entre amigos, entre professores de educação física, criar uma escola de futebol. E criamos uma escola de futebol, que ainda hoje eu a tenho no Porto, funciona em regime dos 4 aos 14 anos. Mesmo estando em Leiria, tenho acompanhado o processo dos meus alunos. E surge um convite da parte de um clube da elite do Porto, o Clube Desportivo São Pedro da Cova, para iniciar os trabalhos como treinador. E eu, como estava a gostar, ok, vamos embora, vamos trabalhar. Isso foi assim que surgiu o convite, num clube bastante difícil, um clube extremamente difícil, complicado, sem poder financeiro, sem condições de trabalho, e isso também fez com que eu me adaptasse rapidamente. Isto é assim, ok, então vamos trabalhar. Se esta é a necessidade de com pouco fazer muito. E foi a partir daí que eu me comecei a interessar mais pela carreira de treinador, e hoje estou a dar passos nesse sentido. Tem uma carreira enquanto treinador ainda curta, com passagens pelo São Pedro da Cova, como já disse, Pedras Rubras, Trofense, e esta temporada chegou à União de Leiria. A minha primeira questão é: o Hélder que em 2015 assumiu o comando técnico do São Pedro da Cova é o mesmo Hélder que hoje está na fase de acesso à segunda Liga, obviamente em termos de treinador? Não, totalmente diferente. Contudo, eu tenho, há um crescimento muito grande em termos do treino. Como caráter, como líder, acho que me mantenho intacto. Estou perfeitamente igual quando comecei. Ganhamos outras estratégias também na liderança. Se calhar também mais refinado. Exatamente. Mas em termos daquilo que eu sou, acho que continuo puro. A minha pureza está inalterada. Agora, em termos de trabalho, nada a ver. Quando nós começamos numa elite do Porto, uma elite bastante competitiva, onde queremos implementar por vezes as nossas ideias e por vezes não dava, porque os jogadores também em questão mental não estão preparados para isso, e mesmo assim eu forçava e eles viam que aquilo também potenciava e acreditavam, mas no início era uma resistência muito grande. E esse trabalho no São Pedro da Cova também permitiu crescer como treinador e na liderança também de pegar nos jogadores, de os fazer acreditar que muita metodologia que nos campeonatos inferiores não se aplica, porque os jogadores também não têm essa capacidade e não é ter a capacidade, eu não digo que, porque depois eles percebem que aquilo os torna mais fortes, é resistências à mudança, estão habituados a certo tipo de trabalho e depois quando chega um treinador novo, eu cheguei lá, eu comecei a treinar com 38, salvo erro, 38 a 39, ainda havia jogadores daquela idade, não são muito adeptos da mudança, do trabalho de apoio, do trabalho de linhas, do trabalho dessas coisas, querem jogar a bola porque têm um dia de trabalho
e siga para a frente. Portanto, nós logo aí crescemos como treinador. Tentar ir ao encontro deles e fazê-los perceber que necessitam também daquele trabalho, ok? Entretanto, há um processo de evolução em termos de treino, de treino e de jogo, porque o São Pedro da Cova lutava para não descer de divisão e nós tínhamos que estabilizar tinha sempre 3, 4, 5 treinadores por época e nós tínhamos que estabilizar aquilo, não podíamos também cair nesse paradigma, digamos assim. Então começamos a construir e começamos ali a fazer um bom trabalho. Difícil, mas um bom trabalho. Entretanto, faça esse bom trabalho, quem está na região do Porto sabe a dificuldade que é, surge o convite do Pedro Rubras, Campeonato de Portugal. E logo aí, também o facto de ter treinado no Pedro Rubras, onde nós treinávamos à noite e competíamos com equipas já profissionais e semi-profissionais, também fez com que eu me adaptasse rapidamente e tivesse mais um processo de crescimento. Ou seja, a bagagem desses dois clubes permitiu que eu rapidamente crescesse. Porque eu cresci na dificuldade. Eu cresci a treinar com poucas bolas, eu cresci a treinar sem coletes, eu cresci a treinar com luz, a média luz, e depois eu participava no Campeonato de Portugal, quando estava no Pedro Rubras, e nós só tínhamos meio campo para treinar durante os 4 dias da semana. Eu só tinha 4 dias de preparação, porque a equipa era amadora. Nós não treinávamos ao sábado de manhã, porque havia gente também que trabalhava, e na altura competíamos com equipas que já tentavam também alcançar a segunda liga, e nesse ano também, nesses 2 anos que tivemos no Pedro Rubras, foram 2 anos em termos de processo de treino, em termos de ideia de jogo, foi extraordinário. Porquê? Porque nós só tínhamos 4 dias e nós tínhamos que preparar a equipa para os 4 momentos, mais os esquemas táticos, e tínhamos que distribuir as tarefas e ser rápidos em transições de exercícios, na criação e tudo, para potenciar a equipa, e nós fizemos um belíssimo campeonato. E depois também o facto de só termos metade do campo para treinar. Ou seja, nós treinávamos à hora dos infantis, dos iniciados, dos juvenis, dos júniores, e só tínhamos 1h15 por dia para poder treinar. Só com o meio campo. Então, uma equipa do Campeonato de Portugal, onde já há bastante competitividade, onde há qualidade, onde há bastante organização, onde há jogadores de extrema qualidade, onde há treinadores também com processos bem definidos, o facto de ter estado ali em Pedro Rubras essas 2 épocas fez de mim muito mais treinador em termos de condução de treino, em termos de ideias, em termos de organização, de tudo, porque nós só tínhamos 50 metros para treinar, e quando estávamos a treinar também tínhamos os aviões a passar, que aquilo era no aeroporto, a comunicação também não era boa, tínhamos os infantis a trabalhar num quarto de campo e os iniciados, nós estávamos a fazer exercícios de organização e de repente haviam miúdos a ir buscar lá a bola, tínhamos que parar o treino, e essa dificuldade fez com que eu e a minha equipa técnica crescêssemos, ficássemos mais fortes e preparados para qualquer coisa. E por isso é que eu estou a dizer, em termos de caráter, de homem, de líder, acho que se mantém igual, mais refinado, conforme diz, totalmente mais refinado, tem que ser, porque à medida que vamos evoluindo na carreira, vamos lidando com o tipo de jogadores. Mas, em termos de treino e de ideias, totalmente diferente, mas porque tive também, eu acho que tive estas realidades logo no início da carreira, porque bastante difíceis, fez com que eu tivesse que crescer rapidamente como treinador. A maioria dos colegas, se calhar, começa num nível mais avançado, tem condições de trabalho, não passa pela realidade que eu passei. E, portanto, eu estou muito grato por ter passado naqueles 2 clubes que me permitiram crescer imenso como treinador. Depois aparece o Trofense, com outra qualidade. Tem falado... Sim, não percebi. Mas tem falado muito aí das dificuldades. E eu queria propor aqui um exercício, então, de evolução. Quais foram as principais dificuldades, assim, quase por tópicos, que sentiu na primeira experiência como treinador? Como treinador,
Mas Eu sou um Pedro da Cova, portanto. falhou, a internet falhou e não estava a perceber. Não percebi. Portanto, tenho falado muito das dificuldades que tem sentido ao longo da sua experiência como treinador. Portanto, eu queria propor-lhe aqui um exercício de evolução. E assim, quais foram as principais dificuldades que sentiu na primeira experiência como treinador? Ora bem, desde logo, em termos de utilização de espaço. Pronto, vamos começar pelo início. O facto de começar a trabalhar à noite, treinar à noite, é totalmente diferente de treinar de manhã ou a meio da tarde e treinar à noite. À noite os atletas estão cansados do trabalho e nós, quando apanhamos uma equipa que treina à noite, temos as diversas profissões, umas mais desgastantes, outras menos desgastantes. E a principal evolução que eu senti no início foi que eles não criavam resistências a qualquer tipo de trabalho de linhas, um trabalho em jogos mais reduzidos, para tentar implementar ali comportamentos, porque eles não queriam, simplesmente não queriam. O que eles queriam era fazer torneio de 3 equipas, jogar a meio campo, as tais ditas peladas, porque também vinham com esses vícios. Então, no início, a grande dificuldade foi tentar mexer com eles e tentar explicar-lhes que o controle de apoios, por exemplo, numa linha defensiva, vou dar um exemplo, quando a maioria deles nem sabia se colocar perante o centro de jogo, ou seja, tinham sempre os apoios paralelos. E nós discussionávamos muitas vezes, mas se tiveres os apoios virados de forma correta, não é mais fácil tu controlares a profundidade, não é mais fácil tu encaminhares a pressão para ali. Pronto, estou a dar só um exemplo assim mais lato. E eles, a coisa que me diziam, mister, sei lá, eu corro desta forma, eu agora vou voltar a olhar para os apoios ou qualquer coisa. Portanto, o principal fator foi esse, tentar entrar na cabeça dos jogadores e modificar-lhes a metodologia do treino. E quando eles perceberam que aquilo, em vez de jogar a bola fora, porque estavam orientados para lá, para fora, com os apoios corretos, por exemplo, conseguiam estar enquadrados e saíam a jogar, ou conseguiam encaminhar uma pressão e afunilar o jogo do adversário, por exemplo, eles tinham sucesso. A partir daí foi muito mais simples trabalhar essa malta. Depois eles próprios, quando nós tirávamos algum rigor do treino, eles já sentiam já sentiam falta daquele instrumento de trabalho. Já estavam a ficar habituados ao bom treino, à boa metodologia, digamos assim. E, portanto, numa explicação assim muito geral, essa dificuldade de entrar na cabeça dos jogadores e explicar-lhes e usar o vídeo também, porque eu sempre usei o vídeo e os cortes individuais e os cortes coletivos, também os fez acreditar que daquela forma, daquele caminho, é possível ter sucesso. Foi bastante difícil, porque eles não têm essa mentalidade, só que eu, como nos últimos anos prestei muita atenção a algumas referências e a alguma partilha de colegas, eu só me identifico a trabalhar assim. E, portanto, a grande dificuldade no início foi entrar na cabeça desses jogadores. Hoje em dia é mais fácil, não é? Hoje, a treinar o Leiria, eu faço um trabalho de linhas e os jogadores vão logo para a posição, os apoios estão corretos. É totalmente diferente, não é? E nós aprendemos essas questões. E era aí mesmo que eu queria entrar, porque agora, passado 5 temporadas, e num clube com condições profissionais, com infraestruturas profissionais, quais são agora, neste momento, as principais dificuldades que o Hélder treinador enfrentou? Ora bem, aqui nós temos tido umas dificuldades que eu nunca tinha tido. Ou seja, nós passamos 80% dos jogos a jogar em organização ofensiva. E a maioria dos jogos, todas as equipas aqui nesta série jogavam em 4-4-1, em 4-3-3, e contra o Leiria toda a gente joga com uma linha de 5. Grande parte, 80% das equipas jogaram com uma linha de 5 e deixam-nos sair a jogar, não nos pressionam. E a grande dificuldade aqui foi e é, e neste próximo jogo vou ter novamente um jogo difícil, mesmo nós já estamos apurados.
Porquê? Porque a qualidade do plantel de Leiria é inquestionável em termos de jogadores. Só que as outras equipas só nos dão 20 metros para atacar a baliza. Nós só tivemos transição no último jogo, por exemplo. E então o trabalho incide mais em combater linhas de 5, linhas de 6, criar constrangimento a estes atletas e prepará-los para as transições, porque as outras equipas, quando jogam contra nós, mantêm-se muito baixas e à procura das transições mais verticais e à procura da bola parada. Então, como treinador, no outro ofenso já tinha feito algum trabalho desse, porque também éramos uma equipa forte e também tínhamos o domínio do jogo. Mas nesta série, a grande dificuldade é penetrar e arranjar soluções para penetrar nos últimos 20 metros. Nós chegamos a ter, eu estou-me a lembrar de 2 jogos contra o Marinhense, e que tanto na Marinha Grande como em Leiria nós não tivemos capacidade, nós não tivemos hipótese de entrar. Porquê? Porque eles defendiam com 6, faziam ali uma barreira, nós jogamos em 15 metros e ficou difícil quando as equipas jogam nesse sistema. Fica difícil para a Leiria, fica difícil para a Juventus entrar no Porto, fica difícil para a Manchester City entrar no Porto. Pronto, são esquemas táticos que nos tira desconforto a quem quer entrar na baliza, e nós como treinadores temos que andar sempre a criar constrangimentos aos atletas durante a semana para eles chegarem lá e conseguirem resolver, preparando também sempre a equipa para as transições e anulando. Em termos de transições, conseguimos perfeitamente anular esse tipo de trabalho das outras equipas. Somos a equipa com menos gols sofridos. Os gols sofridos também foram de bola parada. Tivemos sempre o equilíbrio necessário para matar as transições, mas a grande dificuldade é exatamente combater as linhas de 5 e de 6 nos últimos 15, 20 metros que temos tido. Uhum. Vamos então dissecar o treinador Hélder Pereira. Como é que se define em termos de modelo de jogo? Mantém-se sempre fiel ao seu 4-3-3 ou tem algumas variantes? Normalmente, se pegamos no início da época e podemos construir a equipa de forma à minha ideia de jogo, ao meu modelo de jogo, eu sou apologista eu gosto muito do 4-3-3, mas já joguei muitas vezes em 4-4-2, já joguei em 3-5-2. Neste momento até estou a utilizar um sistema que nunca tinha utilizado, face aos jogadores que temos. Eu gosto muito da construção a 3 com o pivô a baixar e a projeção dos laterais, mas na União de Leiria, se fizerem uma análise, nós neste momento jogamos de uma forma bastante diferente. Temos na mesma uma construção a 3, mas é uma construção pelo lateral, e temos vindo a criar diversas variantes, porque os adversários vão nos conhecendo e criam-nos formas de pressão diferentes. Pronto, eu adapto-me facilmente aos jogadores que tenho, mas a ideia geral é de um futebol positivo de trás, com construção, com criação e com finalização. Independentemente se jogo em 3-4-3, se jogo em 3-5-2, em 4-4-2, a ideia global é um futebol apoiado, positivo, de largura e de amplitude, de jogo interior, jogo exterior e de verticalidade, e quando temos que ter também mais paciência, também temos mais paciência. Portanto, sou um treinador que gosto do jogo, que não gosto muito de queimar etapas, gosto que ela saia fluida, gosto que os jogadores tenham prazer no jogar, porque o futebol é de emoção, o futebol é de paixão, e quando nós conseguimos aliar o futebol positivo ao resultado, à vitória, para mim é fundamental. Mas já utilizei o 3-5-2, já utilizei o 4-3-3, já utilizei o 4-4-2, vou mudando conforme vamos tendo dificuldades, conforme nos vão apresentando constrangimentos, seguindo sempre a ideia, os grandes princípios e o macro-princípio, que é global em qualquer sistema. As variantes é que vão mudando, porque dentro, no próprio sistema que nós temos, nós atacamos de uma forma e defendemos num sistema totalmente diferente. Também já se fizeram essa análise, mas também durante esta época já utilizamos o 4-1-4-1, já utilizamos contra o Portimonense e contra o Gil uma linha de 5, já utilizamos o 4-4-2, depende.
eles estão identificados com os constrangimentos que o adversário nos possa criar, e facilmente conseguimos adaptar e conseguimos manipular. Por exemplo, quando estamos numa fase de construção, normalmente eu gosto de ter largura mais alta, mas quando estamos pressionados manipulamos a pressão e baixamos a largura. Uma série de variantes que vamos trabalhando durante a semana e que eles também estão identificados com isso. Eu já percebi, portanto, que dá mais importância às dinâmicas e à ideia de jogo do que propriamente ao sistema. E agora, em termos de treino, como é que procura operacionalizar as suas sessões de treino? Nós começamos sempre com micro, planeamos sempre a semana para definir comportamentos através de espaços mais reduzidos e através de mais situações de especialização de comportamentos, aquilo que nós queremos, e por setores. E à medida que vamos, depende também da semana, houve semanas este ano, devido à pandemia, que tivemos uma série de jogos em que só recuperávamos e praticamente não trabalhávamos. Em termos de aquisição, pouco ou nada fizemos durante um mês e meio, era só recuperar e jogar, porque nós também tivemos muitos jogos adiados por causa do Covid, mas numa semana de trabalho normal, começamos sempre incidimos mais em termos de comportamento, em espaço mais reduzido, para haver mais situações, para haver mais constrangimentos, e à medida que vamos ultrapassando isso, vamos criando exercícios mais macros, mais reais e mais competitivos com o jogo. A semana de trabalho é sempre baseada nessa forma. Operacionalizamos assim. Por exemplo, ainda hoje apresentamos uma dinâmica diferente no treino de hoje. Pela primeira vez cortamos o campo, cortamos os cantos do canto, por exemplo, e obrigamos a que houvesse mais jogo interior para os homens da frente e obtivemos sucesso. Vamos variando e vamos à procura daquilo que os jogadores nos dão e que também onde os podemos fazer crescer. Mas basicamente a semana começa em situações mais micro e vamos alargando mais macro até chegar aos esquemas táticos, às bolas paradas para ir a jogo. Preparamos tudo assim, dessa forma. Antes de entrarmos no capítulo da União de Leiria, porque obviamente para quem acompanha e segue o trabalho de todas as equipas no Campeonato de Portugal, a sua saída do Trofense acaba por deixar muitas questões no ar, porque não ocorreu da melhor forma. Após uma primeira temporada de muito sucesso, eis que logo no início da temporada seguinte abandona o comando técnico. Portanto, o que é que se passou naquela altura? Ora bem, quando eu chego ao Trofense, na primeira época, chego bastante motivado, e os objetivos que estavam delineados para essa época foi fazer um campeonato tranquilo para o Trofense. Porque nas épocas anteriores eu ter estado lá, nas últimas 4 ou 5, salvo erro, eu tenho isso tudo apontado, mas de momento não me recordo. O que a direção me pediu foi que fizéssemos um campeonato tranquilo e que não chegássemos à última jornada a precisar do jogo conforme tinha acontecido na Trofa nas épocas anteriores. E pronto, nós começamos a trabalhar, também contratamos bem, fizemos algumas contratações de jogadores experientes para aquela divisão e que as pessoas pensam que foram para lá a ganhar mundos e fundos, e não foi nada disso, era disponíveis no mercado. Fomos algo criteriosos também no mercado, havia equipas com um orçamento maior ao nosso, de certeza absoluta, porque fala-se muito, mas no cerne da questão às vezes não é bem assim, mas isso são outros problemas. O que acontece é que a equipa fomos construindo a equipa, fomos jogando de uma forma, e essa forma mais cautelosa permitiu que nós tivéssemos ali bastantes jogos a pontuar e a chegar aos primeiros lugares. Só que, infelizmente, o Trofense não era do meu ano, também era de anos anteriores, tinha bastantes problemas financeiros e que muitas das vezes estragam o trabalho que se está a fazer. Nós começamos muito bem a época, a ser cautelosos, a ir somando pontos, com boas exibições, e chegamos a dezembro e a partir daí as pessoas nem imaginam o que se passou.
nem tenha conhecimento de tal coisa, mas foram coisas muito desagradáveis, muito feias, e eu só vos posso dizer que os salários em atraso foi um mal menor. E mesmo assim conseguimos levar com muita dificuldade, sem poder inscrever os jogadores. Vou só dar um exemplo: a chegada para treinar e não podermos treinar porque até as balizas foram penhoradas, tiraram, a GNR não deixava entrar ninguém lá, uma série de problemas. E nós, a trabalhar, fomos construindo uma equipa. Tínhamos um grupo forte, com bastante dificuldade, e mesmo assim chegamos à última jornada ainda a tentar ir a play-off. Não conseguimos porque todos nós estávamos desgastados com muita situação que aconteceu. E o que nos mantinha vivos era a chama de chegar ao play-off. Houve muitos problemas, mas mesmo assim, eu só tenho que agradecer ao grupo de trabalho que tive, aos capitães que tive, e posso ao Serginho, ao Mica, ao Edu, essa malta que esteve lá na Trophy. Se eu me esquecer de algum, que me perdoe, mas foram fantásticos. Nós criamos ali um laço muito forte entre todos e decidimos mesmo, vamos tentar ir a play-off. Só que infelizmente não conseguimos, mas também não estávamos preparados para isso. A própria equipa é que se desenvolveu em termos de jogo e em termos de competitividade, e conseguimos levar, quase que chegávamos a bom porto, que era chegar a play-off. Independentemente de tudo, a época foi muito mais que conseguida. Conseguimos bem mais do que aquilo que nos tínhamos proposto e que a direção também tinha proposto. Entretanto, houve o convite para renovar logo de imediato, e eu tive sensivelmente 2 semanas a pensar na questão, porque eu não queria passar por tudo aquilo que passou. Eu queria para continuar, tínhamos que continuar com os mesmos jogadores, dar continuidade ao trabalho, e isso tudo foi prometido. Foi prometido que as coisas iriam melhorar, foi prometido que os jogadores iam assinar, porque uma equipa que tem tanto supostamente tinha sucesso, não tivemos total, porque também não estávamos predestinados para isso. O nosso objetivo era fazer um campeonato tranquilo. Não fazia sentido dispensar um plantel inteiro. Eu tinha programado ficar com 70%, 80% do plantel. E então, tanto eu como os jogadores fomos iludidos, e acreditamos nas palavras, porque entretanto também conseguiram regularizar os salários e os problemas que tínhamos tido na época anterior. E todos nós fomos iludidos que iríamos ter uma época diferente e íamos chegar se calhar ao tão almejado play-off, tendo por base continuar com a espinha dorsal da equipa do ano anterior, e com as soluções financeiras resolvidas nós pensávamos que iríamos ter sucesso. O que acontece é que há uma promessa perante os jogadores comprometem-se com o presidente mediante certas condições, o treinador também, e quando começamos a época, de 14 jogadores que eu tinha para ficar de um ano para o outro, só ficaram 3, porque eu já tinha assumido o compromisso, os jogadores também tinham, mas a palavra voltou a falhar, e depois começamos a época e tudo falhou. Ou seja, a primeira época começou a falhar muita coisa a meio e no final. Ali no início da época, à 4ª semana, já estava pior que a época anterior. E portanto, eu aí só tive que, independentemente do que acontecesse, eu cheguei a um ponto de saturação, cheguei a um ponto de não acreditar nas coisas, e quando eu não estou feliz, prefiro sair. Não estou agarrado a nada, não estou agarrado a lugares, não estou agarrado a dinheiro. Simplesmente quero o meu bem-estar, e o futebol eu tenho que estar feliz. Se não estiver feliz, saio. E foi por isso que, independentemente do resultado que houvesse, eu durante a semana cheguei à beira da direção e disse: arranjem outro treinador, porque à 3ª jornada, porque eu não consigo aguentar isto, nem tenho sequer vontade de continuar a trabalhar desta forma, e portanto a minha saída é no próximo domingo. E foi assim, isso aí. Foi uma aprendizagem. Sem dúvida, muito forte, de certeza. E depois como é que surge, portanto, o convite da União de Leiria para agarrar o projeto desta temporada? Através do meu empresário, o Moreira de Sá, da Soccer Pro Master, em conversas com o presidente, com o Sr. Armando Marques,
e as reuniões que tivemos, eles acharam que eu tinha o perfil ideal para abraçar o projeto e foi tudo muito rápido. Mas a equipa do União de Leiria tem passado por várias dificuldades, desde a drástica despromoção da Primeira Liga, com a entrada e saída de vários investidores, e na fase inicial desta temporada ainda muitas dúvidas existiam sobre a entrada do presidente Armando Marques na SAD Leiriense. A minha questão é, como é que se monta uma equipa para competir num campeonato profissional no meio destas dúvidas todas? Até porque, como já disse e bem, foram das últimas equipas a ter um plantel formado. Vamos à última. Ou a última? Ora bem, se o André tiver a oportunidade de falar com o nosso presidente, se o André tiver a possibilidade de conversar com ele sobre futebol, vai perceber logo a ambição, a responsabilidade, o compromisso, a competência, a análise do presidente. Ou seja, mesmo nós sabendo que o Leiria tinha passado pelo que passou, quando nós nos sentamos à mesa, numa sala de reuniões, ou no que quer que seja, e começamos a falar com o presidente em termos de tudo, nós ficamos logo, vamos embora. Acreditamos logo à primeira que não vamos para brincar, vamos para trabalhar e para alcançar o sucesso. É desta forma, muito, muito objetiva, muito racional, que ele nos apresentou o projeto e que disse que no início iríamos ter bastantes dificuldades, mas que nós iríamos saber crescer nelas e vamos embora à procura do sucesso. Portanto, mesmo quando toca o telefone e há a possibilidade de ir para a Leiria, o coração treme, as pernas tremem, porque nós sabíamos os problemas que o Leiria infelizmente tinha tido, mas a partir do momento em que nós temos uma reunião com o presidente da forma como temos e vemos a capacidade de leitura, de organização, de competência, vamos embora, fechar os olhos e vamos embora, vamos acreditar, porque são pessoas competentes, são pessoas com muita credibilidade no futebol, são pessoas que nos vão proteger, são pessoas que têm uma estrutura forte a trabalhar e, portanto, aquilo que eu não tive no passado, estou a ter agora. E como se costuma dizer na gíria do futebol, teve dedo na construção deste plantel? Fomos falando sempre, porque nós também temos um departamento de scouting a trabalhar no clube, temos um departamento de análise e a informação foi sempre passada entre estrutura diretiva e entre a equipa técnica. Sempre. Falamos sempre sobre a disponibilidade de jogadores que havia no mercado, se estávamos de acordo, se não estávamos, houve sempre essa sintonia de ideias e de programação, sempre. Uhum. E contrataram jogadores de renome, e olhando, por exemplo, só para a linha defensiva, composta pelo João Dias, o Vítor Massaia, o Diego Gal e o Kaká, e não juntando a esta equação o Elton, tem uma média de idades de 32 anos. Não sei se esta é a defesa mais experiente do Campeonato de Portugal, mas se não for, andam lá perto, isso é de certeza. Qual é a importância que a experiência da linha defensiva tem tido no sucesso desta equipa? São os pilares, conforme referiu e bem, eu normalmente não olho para as idades dos jogadores, eu olho sim à competência. Eu gosto da estatística, gosto dos números, mas eu nisso sou sincero, se calhar deveria olhar, mas eu penso que não. Eu olho mesmo à competência, independentemente, nós temos exatamente o Galo com 37 anos e parece um miúdo com 20 anos a treinar, parece um miúdo a jogar, uma disponibilidade incrível. Nós temos o Babanco com 35 anos com uma disponibilidade incrível, nós temos o João Dias com 34 anos, uma disponibilidade incrível, que às vezes nem parece que têm eles 34 e parece que os outros têm mais idade do que eles. Portanto, isso nas idades, eu vou mesmo pela competência e pelo rendimento que nos dão durante a semana e no trabalho. Conforme referiu e bem, essa experiência é fundamental para o crescimento da equipa. Em termos de pilares, dão-nos muita segurança. E ainda por cima, numa equipa que é toda nova, não é? Uma equipa que é toda nova, que é construída
numa semana, digamos assim, numa semana, 2 semanas, de grosso modo 80-90% do plantel foi construído em 2 semanas, se bem que o presidente já estava a fazer o trabalho de casa e já me passava alguma informação, mesmo não sendo ainda eu treinador, já me estava a dar alguns feedbacks de possíveis jogadores, porque é extremamente competente, o presidente tem essa capacidade. Nós sabíamos que tínhamos que primeiro estabilizar aquilo lá atrás, e isso é fundamental para nós sermos a defesa menos batida, para nós termos esta campanha que estamos a ter, sem dúvida. Mas os reforços não se ficaram pelo início da temporada e já no mercado de inverno contrataram várias caras novas, nomeadamente o Perdigão, com experiência na Primeira Liga, o Leandro Antunes já jogou na Segunda Liga no Vila Franquense e passou pelos Júniores do Leiria, o João Paredes, um conhecido do Mister do Trofense, Tiago Castro, também com experiência na Primeira Liga, serviço do Vitória de Setúbal. Foi o adicionar de ainda mais experiência para atacar a Segunda Liga? De experiência e de reverência, porque o Leandro Antunes ainda é um jovem, o Tiago Castro ainda é um jovem, o Perdigão tem 29 anos, o Paredes também, ainda para mim é um jovem. Mais experiente até, estamos a falar do Perdigão. Mas vieram dar mais competitividade interna e vieram também ajudar a solucionar problemas que estávamos a ter no último terço. São jogadores diferentes, são jogadores de diagonais, são jogadores de ataque à profundidade, são jogadores de desmarcações curtas, são jogadores de largura também. Pronto, e era esse pequeno ajuste que nós tínhamos que fazer e que já tínhamos falado sobre isso nas várias reuniões que tivemos entre estrutura técnica e estrutura diretiva. E mal chegou a possibilidade de abrir o mercado, tínhamos identificado que faria falta aquela característica, aquele perfil do jogador, e a direção, muito bem, num trabalho outra vez espetacular, conseguiu trazer estes jogadores para o nosso grupo de trabalho. Vamos então partir para a fase final que aí vem nesta temporada. Partem para o play-off de subida à Segunda Liga com que objetivos e expectativas? Ora bem, nós partimos com a expectativa de ficarmos em primeiro lugar. Nós partimos, não vamos fugir à responsabilidade que temos. Todos nós, desde o primeiro dia, desde dia 16 de setembro, ficou bem vincado no plantel, ficou bem vincado pela estrutura técnica, ficou bem vincado pela estrutura diretiva que a terceira liga também não chega. Isso ficou. Agora, sabemos que vai ser difícil, que vão ser equipas que nos vão complicar muito a vida, não vai ser fácil para nós, mas também não vai ser fácil para eles. Vão ser 6 jogos, se calhar não vão ser jogos bonitos para o público, se calhar não vão ser, como espectadores, se calhar não vão ser. E nós que seguimos atentamente o Campeonato de Portugal, nesta última semana tivemos um jogo de Estrela da Amadora Sporting que foi muito, para nós treinadores, conseguimos perceber ali muita coisa e foi muito rico. Para o adepto, se calhar foi um bocadinho enfadonho. Mas estamos a falar de uma época, estamos a falar de decisões de investimentos que se jogam numa partida de futebol. E, portanto, o Estrela da Amadora deu um grande passo, mas foi um jogo fechado, foi um jogo tático, foi um jogo de pouco espaço, de pouco erro, e o único erro que houve deu num golo, não é? Portanto, nós sabemos que estes 6 jogos vão ser definidos também no detalhe, vão ser definidos nos poucos erros que poderão haver. Portanto, nós, como as outras equipas, não vamos querer errar, como é óbvio, nós queremos alcançar a vitória em todos os jogos e, portanto, não se avizinha um campeonato fácil para nós, não se avizinha um campeonato também fácil para as outras 3 equipas, ou seja, são equipas muito equilibradas, são equipas muito competentes, são equipas muito bem orientadas, sejam elas quais forem. Eu não vou estar a dizer que vai ser este ou que vai ser aquele que nós vamos apanhar, porque já tenho uma ideia e tenho uma opinião, como é óbvio, porque tenho seguido atentamente e já estou a tirar referências, que é o meu trabalho, digamos assim.
mas vai ser uma Champions, como dizia o Jesus, 4 equipas a 6 jogos, vai ser uma Champions, porque só o primeiro classificado é que vai tirar proveito, digamos assim, deste campeonato. E, portanto, já revelou aí que já olhou e que segue atentamente todos os possíveis adversários da União de Leiria na próxima fase. Portanto, a minha questão vai mais no sentido das diferenças que vão encontrar para a fase final, porque ainda há pouco me dizia que durante a temporada e durante esta primeira fase foram-se deparando com linhas de 3 e linhas de 5 muito fechadas, equipas muito fechadas, e nesta segunda fase, sim, olhando para as equipas que estão neste momento ainda com possibilidade de marcar presença na segunda fase, há apenas uma equipa que joga nesse sistema, que é o Torriense. Todas as outras ou jogam em 4-3-3 ou em 4-4-2 com algumas variantes. Portanto, Sim, também já estão... O Torriense joga com 3 centrais, mas a construção é a 3 e projeta muita gente. Atenção. Nós vemos o Zezinho a chegar em zona de finalização e o Zezinho é um lateral esquerdo. Sim, sem dúvida. Mas aquilo que eu dizia, portanto, era se também já está a preparar um pouco a equipa para as diferenças que vão encontrar daquilo que foi a primeira fase para agora a nova segunda fase. É óbvio que durante a semana já vamos preparando, sem eles se perceberem sequer, já vamos trabalhando algumas situações e eles nem fazem ideia. Por exemplo, nós ainda temos agora um jogo contra o Mortágua e um jogo contra o Oliveira do Hospital. Mas durante a semana já criamos ali constrangimentos sem que eles se apercebessem de algumas formas de pressão, de algumas referências de pressão, do bloco estar mais alto, estar mais baixo, e já vamos preparando também esse trabalho, como é óbvio, não vamos descurar. Agora, prepará-lo a 100% é seguir ao último jogo do Oliveira do Hospital, porque também estamos a tentar marcar alguns encontros com equipas que nos criem dificuldades para tentar aferir se o nosso trabalho está a ser bem feito e está a ser bem dirigido. Mas já vamos metendo constrangimentos no treino no sentido de preparar a equipa para a dificuldade, como é óbvio. E, portanto, para terminarmos esta nossa conversa, eu pergunto-lhe, quais são os seus objetivos a curto e médio prazo enquanto treinador? Sinceramente não penso nisso. Não penso nisso porque a experiência na Trofa fez-me perceber isso. Fez-me perceber que eu tenho que ser melhor treinador a cada dia que passa. E eu só penso absolutamente nesse ponto. Eu hoje estou assim, amanhã quero ser melhor, depois amanhã quero ser melhor. O futuro, não estou preocupado com o futuro. Desde que eu me sinta a treinar, seja onde for, é aquilo que eu gosto de fazer, a treinar, a liderar, a trabalhar em grupo. Eu sou um homem feliz, portanto não penso no futuro. E prova disso também, vocês também devem seguir atentamente o trabalho do Ruben Amorim, é um treinador que também agora está a fazer um belíssimo trabalho, e é o que ele diz também. Ainda há um ano atrás ele estava castigado e nem pensava no futuro, e há um ano atrás, nos 2 primeiros jogos, pensou em desistir de futebol e depois foi castigado, teve de fora, e agora está no Sporting a poucos passos de ser campeão nacional. Portanto, isto muda tudo muito rápido, e o importante é nós a cada dia que passa, tentarmos melhorar os nossos pontos fracos e consolidar e melhorar ainda mais os nossos pontos fortes, na minha opinião, como treinador. Chegamos então assim ao fim de mais uma edição. Hélder, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E olha, resta-me desejar-lhe boa sorte para esta segunda fase, e nós por cá vamos continuar a acompanhar aquilo que vai sendo o seu trabalho na União de Leiria. Obrigado pelo convite uma vez mais, e parabenizar também o vosso excelente trabalho na partilha do conhecimento. Portanto, você que está aí do outro lado a ouvir-nos, já sabe, marcamos encontro na próxima edição e até lá, fique bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!